o conferencista Rossandro Klinge Barros. Rossandro, ele é palestrante, escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, doutor em psicanálise, fenômeno nas redes sociais. Seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Autor de vários livros, sendo os mais recentes As 5 Faces do Perdão, Help, Eduque-me e Eu Escolho Ser Feliz. É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família no programa Encontro com Fátima Bernardes, além de colunista da rádio CBN. Foi professor universitário por mais de 10 anos e, a partir daí, passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Recebam com muitos aplausos o professor Rossandro Klinge. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui. Voltar à Vitória sempre é muito bom, mas sobretudo conversando com a secretária Adriana, daqui do município, saber que o município há 30 anos, né, secretária, tem uma história de investimento em educação contínua. Eu estava dizendo para ela que isso é um case de sucesso que deve ser levado para o país inteiro, porque a gente sabe que infelizmente isso não acontece com toda essa perenidade que é característica da educação que funciona, né? Mas o tema de hoje é bem provocativo. Provocativo porque a gente dá uma sensação de que parece que a gente perdeu a capacidade de educar as pessoas ou elas não estão afim de serem educadas. Para que a gente possa falar desse tema, eu preciso chegar a alguns consensos com vocês. O primeiro consenso que eu queria chegar é: vocês acreditam que nós estamos vivendo uma crise? Sim ou não? Sim. É uma crise ética? Sim. E se nós trocássemos ética, em vez de crise ética, sim, por crise ética também? Então vamos lá, é uma crise ética, de valores, moral, de paradigmas, de epistemologias, de metodologias, de educação familiar. Então vocês perceberam que a gente enumerou que nós estamos em crise em tudo na sociedade, e por isso essa é definida por todos os pesquisadores do comportamento humano, da filosofia, da história, da antropologia, como a maior crise da história humana. E como tal, ela gera em nós um sentimento de profunda angústia, porque parece que tem muito mais respostas, aliás, perguntas, do que respostas a serem dadas. Mas aí a gente vai tentar caracterizar essa crise, porque não pensem que eu quero terminar aqui com uma fala de desesperança, muito pelo contrário, porque eu sou extremamente positivo, no bom sentido do termo. Mas a gente precisa definir crise para que a partir disso a gente entenda por que os alunos estão desse jeito e quais são nossas possibilidades de mudar o cenário, ok? Existem várias definições de crise, uma muito comum, as pessoas dizem nas palestras motivacionais, é que existe um diagrama chinês que diz que crise significa ao mesmo tempo perigo e oportunidade. Mas eu gosto de uma definição de um pensador italiano chamado Gramsci, não necessariamente concordando com tudo que ele pensa da sociedade, mas a definição dele de crise ela é muito rica. Diz o seguinte: nós temos uma crise quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos e o modelo novo não está pronto e por isso ele não está qualificado para orientar o presente. Entenderam? Eu decorei para vocês acharem que eu sou bem inteligente, estudioso, né? Ele basicamente está dizendo o seguinte: nós temos uma crise quando aquilo que antes definia os valores, os padrões, os paradigmas e que nos davam respostas para a vida não está dando mais conta dessa realidade atual e não tem uma coisa nova pronta para substituir tudo isso. Vamos por um exemplo bem claro. Nós vamos voltar em outubro. O modelo político brasileiro está funcionando? Tem alguma coisa pronta para substituir ele lá em outubro? Então, oremos. Entende o que é crise? Então, por exemplo, aquela família antiga, família que talvez muitos de vocês tenham sido educados como eu chamo de educação Bluetooth. Minha mãe era uma professora de educação Bluetooth. Ela olhava para mim a 100 metros e eu recebia uma mensagem. Essa educação hoje os pais conseguem dar com os filhos? Já é o contrário, ele olha para o pai fala: tá bom, eu compro o tênis, inverteu a ordem do Bluetooth, agora é upload, não é mais download. Então o que a gente percebe é crise em todos os setores da sociedade. E para definir este momento, um homem pensou uma palavra que
que dá a esse momento da história um sentimento muito comum em todos nós. Seria um mundo líquido, um mundo em que tudo muda com tanta constância que antes que eu me adapte ao novo, aquilo já ficou velho. Por isso que Zygmunt Bauman vai definir essa modernidade como completamente líquida, mas é claro que se eu estou no mundo líquido e não tem nenhuma coisa que me dê solidez, o meu sentimento é de angústia. E basicamente, se eu fizer qualquer recorte da cultura, da sociedade, eu tenho, e olha a palavra que eu vou usar agora, uma falsa sensação de declínio histórico e moral. Falsa sensação. Posso fazer um recorte para a gente pensar sobre isso? Vamos lá. Vamos dividir aqui a plateia em dois grupos. O grupo das pessoas que pagaram moral e cívica, por favor, levante a mão. Moral e cívica, ok. Já me sinto mais confortável, não sou o grupo aí também. E o grupo dos que não pagaram moral e cívica, não sabem nem o que danado é moral e cívica, levante a mão, exatamente. Vocês não sabem o que é colocar uma tela azul numa TV preto e branca para pensar que fica lá colorida. Vamos pensar o seguinte, vou pegar um trecho da cultura e fazer um recorte para definir falso declínio histórico-moral. Música da geração moral e cívica. Eu vou falar do Sítio Pica-Pau para cá, para não constranger a galera da Vila Serra para trás. Ok? Então vamos lá. Música da nossa infância. Olha só. Marmelada de banana, Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau amarelo, sítio do Pica-Pau amarelo. Tem poesia, tem música, tem melodia. Compositor Gilberto Gil. Depois, o segundo momento da nossa infância foi com Depende de Nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Tem melodia, tem poesia. Agora cantar depois de Elvis Presley é loucura, né? O professor é assim, né? É desafiador. Mas nos anos 90 entra um novo fenômeno fonográfico infantil no Brasil, cuja música tema é de uma profundidade poética tão densa, quase que shakespeariana, que eu pediria para todos vocês aqui me ajudarem a interpretar esse poema que diz: Hilari, 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 Nessa mesma época entrou a música das vogais. Em sequência veio depois ai, 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 Depois disso a gente chegou à seguinte conclusão, que a poesia foi a melodia sem comentários, mas a gente pensou assim, não pode piorar, não vai conseguir passar disso, mas eis que surge uma música que eu reputo como profética, porque meio que ela previu tudo que ia acontecer, e essa música dizia: que vai descendo na boquinha, desce mais um pouquinho. Gente, não desce mais devagarinho, desce rápido, porque a geração de música que vem na sequência é cada vez mais pornográfica, cada vez mais trash, cada vez mais ridícula, e isso nos dá uma falsa sensação de declínio. Porque é nessa mesma época que Ana Vilela compôs uma música. Então depende de onde eu olho, depende de que recorte eu faço da sociedade. Porque se eu olho com sensação de declínio, eu começo a ter uma sensação de que não há nada a ser feito. E outro sentimento que não pode fazer parte do educador é um sentimento que distancia ele de quem ele educa. Uma frase que para mim não tem sentido é quando alguém diz assim: esta geração está perdida. Eu penso, a pessoa morreu. Porque essa geração é de quem? Acaso você define geração como a geração somente é daqueles que são jovens? Esta geração é de todos nós que estamos aqui vivos e atuando. O conjunto de nossas vidas e existências, leques de experiências e repertórios emocionais criam esta geração. Nós somos ainda participantes, coautores e influenciados por ela. E como professores protagonistas desta influência.
Portanto, não adianta você olhar para a sociedade com um olhar enviesado de um recorte doente, em que você olha apenas o caos e não se pergunta, como educador, que em tese é uma pessoa crítica, quem está fazendo esse recorte do caos e com que intenção? Porque todo mundo só fala de caos e não mostra também, e aqui eu não quero dourar a pílula e dizer que a gente não está vendo momentos complexos, difíceis e caóticos, mas ao mesmo tempo forjando o conjunto das novas respostas que irão definir o século XXI. Talvez o que torne a nossa vida mais inconveniente, talvez angustiada, é o fato de que a gente vive num tempo em que a gente está construindo as respostas sem ter ainda elas prontas. Porque nós temos mais perguntas. Bahia, como é que a gente imagina educar numa geração em que os pais começam a falhar profundamente na educação dos filhos, e aí eu não teria tempo aqui de definir, de escrever para vocês toda a etapa de falhas que começa nos anos 60 até aqui, para chegar na geração mais depressiva, ansiosa e suicida da história humana. Não seria um tema para hoje, mas só para a gente lembrar que é esse o grupo de pessoas que nós estamos convivendo, atendendo. Porque toda cidade que eu chego, as pessoas dizem que há um índice altíssimo de suicídio. Em todo canto que eu vou, tem gente até que quer concorrer. Com a cidade que mais gente, não, vamos concorrer com você, vamos concorrer em busca de soluções. Assim, o educador está dentro de um processo, de um mundo profundamente com mudanças e transições, um mundo líquido, uma sociedade em que os pais, isso no mundo ocidental, perderam o prumo e o norte de educar os próprios filhos e estão sem capacidade de norteá-los e entregar para nós educadores pessoas minimamente capazes de estarem dispostas ao processo educativo. Acontece que, se ao mesmo tempo é uma geração que chega com cara de tédio e abuso na sala de aula, olha para você assim com vontade que você morra, porque ele não queria estar lá, e você depois de ter passado um final de semana preparando slides, estudando, vendo artigos, olha para aquela cara de tédio e tem vontade de morrer, pular na ponta de vitória, você pensa assim, essas pessoas elas são tão carentes, mas tão carentes, os pais se tornaram pessoas tão desimportantes por opção para elas, que elas agora tentam colar suas identidades em youtubers, em minisséries, em esportistas, em cantores. Mas são pessoas que, por mais interessantes que sejam, não estão cotidianamente com eles e presentes fisicamente. Logo, eu não posso subestimar o poder que eu, como educador, tenho de entrar neste lugar e inspirar pessoas. E não quero dar a vocês nenhum tipo de tarefa messiânica de salvar a humanidade, mas é entender que sim, nós temos um poder que precisa ser assumido com seu ônus e seu bônus e ser utilizado em prol da transformação dessas vidas. Vamos imaginar nossas experiências com nossos professores, porque certamente elas forjaram os professores que nos tornamos. Quando eu tinha 15 anos, eu estava fazendo o terceiro ano científico, hoje terceiro do ensino médio. Naquela época, tinha um autor chamado Fritjof Capra, um físico italiano, que lançou 2 livros que meio que bombou na época, assim como Dan Brown, que era o tal da física e o ponto de mutação. Ele trazia as contribuições das pesquisas na área da física quântica e da desconstrução do paradigma positivista, em que havia uma distância entre sujeito e objeto, entre um dos princípios básicos do positivismo, e a quântica mostrando que havia uma inter-relação de tudo com todos, meio que como uma teia de conexão. Ele tem muitas contribuições. Aos 16 anos eu passo no vestibular de psicologia, entro na faculdade, na universidade pública e começo a ter uma situação complicada, porque eu vinha de escola privada e na universidade pública é completamente diferente a ordem dos relacionamentos com o professor. Assim, o meu primeiro professor de filosofia, antes teve uma professora que disse assim que todos os pacientes de Freud, todas as pacientes de Freud eram estéreis. Eu disse, professora, não eram histéricas, não? Eu disse, não, estéreis. Eu fiquei calado, fiquei tenso, fiquei, será que eu posso falar aqui? Na segunda aula eu disse, não, vou falar, porque né? O professor disse assim, a única força que atravessa o vácuo é a força do pensamento. E eu levantei a mão para contribuir com a sala de aula. E mal sabia o que me esperava a partir daquele momento. Eu disse, professor, segundo a física quântica, o vácuo não existe. Mas mesmo que ele existisse,
A única força que atravessaria ele não seria o pensamento, afinal a luz solar chega na Terra. Depois de minha contribuição à aula, eu escutei um incentivo. Sai da sala, seu maconheiro safado, você está reprovado. Eu passei 5 segundos num certo delay psicológico tentando dizer, ele disse isso hoje, não beleza que eu não acredito. Procurei meus amigos, olhei para todos os colegas da sala, todos me ignoraram, eu virei um talento instantâneo na sala de aula, até que sai, eu saí, levantei. Fui na... O que é que um aluno de colégio faz quando tem problema com o professor? Na coordenação. Eu segui um parâmetro, fui atrás do CORD. Procuro o CORD, que o CORD resolve tua vida. Cheguei para o coordenador e contei, ele me disse uma coisa que eu não sabia. O conceito de autonomia na sala de aula da Universidade Pública. Aluno, eu lamento lhe dizer que aqui o professor tem autonomia na sala de aula. Logo, se eu disse isso, nada mais que eu possa fazer. Mas eu nem paguei a disciplina, nem assisti as aulas. Me desculpa, eu não posso fazer nada. Aí eu fui desconsolado por diretor do Departamento de Ciências Biológicas da Saúde e contei o que aconteceu e ele disse a mesma coisa. Quando eu estava tentando ir para a reitoria, encontrei um primo meu de outro curso, contei o que tinha acontecido e ele disse, você não entendeu a dinâmica aqui não? Não. O professor vota no coordenador, que vota no diretor, que vota no diretor, todos são amigos, tomam cachaça juntos, você está ferrado. Eles não são demitidos, ninguém faz nada, eles são, sabe, lembro de ministro Maga que inventou a palavra, imexíveis. Não se pode movê-los do lugar deles. Mas eu descobri que esse professor, óbvio que um professor assim, ele não gosta de dar aula. Ele não é feliz com o que faz. Eu descobri que ele não gostava de fazer provas. Então ele passava trabalhos escritos. Mas eu descobri, além disso, que ele não gostava de corrigir os trabalhos escritos. Então ele dava nota por cara. E a aluna. Toda sala de aula tem as gatas e a gata das gatas. Eu peguei a top das tops, entreguei 3 trabalhos, contei minha história, ela lembra porque ela viu a primeira aula, ela entregou 3 trabalhos. 6 meses depois, eu estava na fila da matrícula, fazendo meu RDM, quando o professor chegou, botou a mão no meu ombro e disse, e aí, maconha safado, vai pagar a disciplina direitinho, como tem que ser calado. Eu disse, de novo, professor? Ele disse, como de novo? Eu passei, aqui ó, 10, 10, 10, média 10. Ele me puxou, levou para a sala, puxou a caderneta e fomos para o CORD. Ele mostrou e o CORD disse, professor, essa letra é sua? Eu disse, está no sistema da universidade. Tá. Ele passou. Aí ele perguntou, me explique isso. Sabe quando você espera 6 meses por esse momento? Espera. Eu fiz, professor, foi o vácuo. Mas o mais irônico é que tempo depois eu termino o curso, faço um mestrado, passo no concurso, vou dar aula lá, mas ele se aposenta. Mas o filho passa no vestibular. E eu pensei, agora minha vingança sabe. Mas se eu fizesse isso? Imagina se eu fizesse isso. Vocês imaginam que não só eu não fiz nada contra o filho dele, como eu orientei a monografia. E ele foi para a defesa. Ele lembrou de mim? Não. Mas a vítima jamais esquece seu almoço. Eu sabia quem era ele. Muito rapidamente, diante de algumas posturas de um professor que tenta se melhorar, você pensa que está pronto. Que você já é um cara da educação e que você é melhor do que ele. Uma comparação simplista, porque embora ele fosse uma pessoa difícil, ele era muito talentoso na disciplina que ele ministrava. E eu aprendi com ele uma coisa importante, a não confundir o ego da pessoa com o que ela me oferece. Às vezes não é tão fácil, mas eu preciso recortar do mundo e das pessoas o melhor delas, assim como eu espero que recortem o melhor de mim, porque eu também tenho um monte de defeitos. O que acontece é que, depois de um tempo, começando a dar aula, a realidade do cotidiano da sala de aula muitas vezes coloca nossos limites morais, emocionais, psicológicos. E eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando parece que é uma conjugação de planetas, de tal modo que numa mesma sala de aula se matricula tudo de mais complicado e louco que existe. E quando você vai dar aula nessa turma, você fala, meu Deus do céu, naquela turma hoje. Não sei porquê, parece que tudo se matriculou lá. Tinha uma psicologia do consumidor. E um aluno que era o comentário da sala dos professores. Entende? O aluno, todo mundo só fala dele. Eu entro na sala de aula
Olha como a realidade testa você. Eu venho na sala de aula e está lá o aluno irritadíssimo. E eu pergunto, o que foi? Deixa eu dar aula. Professor, o senhor viu que o Brasil perdeu ontem no jogo? Disse, qual? Vôlei de praia. Disse, que horas? 3 da manhã. Se você acorda 3 da manhã para ver o jogo. Mas o Brasil perdeu, professor. Mas isso faz parte da vida, perder e ganhar. Por que você está tão irritado? Ah, professor, perder no vôlei de praia, logo para Portugal. Eu disse, qual é o problema de perder para Portugal? Um país que nem praia tem. Bom, vamos dizer, era um jogo de vôlei de praia e deu a bola para cortar, não deu? Isso quer dizer, então, que Pedro Alves Cabral pegou um trem em Lisboa e abortou um monte. Se disse, terrorista. E Fernando Pessoa não fez o mais famoso dos seus poemas. O mar salgado, quanto dos teus sal são lágrimas de Portugal, por ti cruzares, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso lar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma é pequena. Eu disse, tem má criatura em Portugal. Claro, o que eu fiz? Eu dei uma aula de literatura portuguesa e geografia, ou eu humilhei o aluno? Por que o silêncio, gente? Eu vou refazer a pergunta. Qual foi a minha intenção? Educar ou humilhar? Educar. A minha não, foi humilhar. Porque quando você usa o seu conhecimento para diminuir alguém, você não educa, você humilha. Na educação importa muito o como. O como importa no casamento, não importa? Como eu digo para você uma coisa que não está me agradando, não vai mudar a forma como você recebe. Afinal, nós sabemos que comunicação não é o que eu digo, mas o que você interpreta. E se eu disser com uma capacidade de você gerar mágoa em você, o que aconteceu é que a turma imediatamente se identificou com ele como vítima e a relação comigo ficou pior ainda. Essa situação só tem uma alternativa inteligente. Porque tem a da arrogância, que é completamente estúpida, e você continua usando o seu poder. Eu vou ser demitido, eu faço o que eu quiser, se eu não quiser não dou aula, ninguém pode fazer nada. Ou você desenvolve um sentimento fundamental para viver no humildade. Você chega para a pessoa, reconhece que errou e corrige. Então disse, eu amanhã vou pedir perdão a você na sala de aula. Não, você já está pedindo a mim? É, mas eu lhe critiquei em público, então eu tenho que pedir perdão em público. Assim é conveniente. Mas eu queria fazer uma coisa que eu não fiz com você ainda. Que é, eu estava lhe olhando apenas como um problema. Eu não consegui lhe ver além do rótulo que meus colegas falaram de você. Eu fui comprando a história, professores falando de alunos, você compra como se fosse um limite pessoal. Você é um ser humano e certamente você não está feliz. Vamos jantar porque eu queria conversar com você. O que é que o senhor quer jantando comigo? Só jantar. Sou casado, fica tranquilo, quero saber o que está acontecendo com você. Chegamos lá na praça da alimentação da cidade e eu disse, me conta, que dor é essa? Como assim? É porque a gente sempre exterioriza o que está vivendo por dentro. Você não está feliz. E o senhor quer saber por quê? Porque talvez eu possa te ajudar. Talvez você não tenha dito para ninguém. Aí ele encheu os olhos de lágrimas e disse, minha mãe está com câncer e vai morrer. O médico já disse. A minha tia, irmã dela do interior, veio para ajudar a cuidar. E meu pai está tendo caso com ela. E eu vou contar para minha mãe hoje à noite. Eu disse, pai, não. Sabe que você não vai contar? Porque na sua idade a gente julga tão precipitadamente. E eu não estou dizendo com isso que seu pai está certo, que sua tia está certa, mas não é assim que se resolve as coisas da vida. O que você acha que vai acontecer se sua mãe souber isso hoje à noite? Se ela tiver 6 meses de expectativa de vida, acredite, ela morre em mais de uma semana. E no dia do velório da sua mãe, que vai morrer muito magoada, machucada, seu pai vai estar muito revoltado com isso. E provavelmente você vai ficar órfão de pai e de mãe. Portanto, deixe que o tempo mostre para você a verdade. A verdade não é filha da autoridade, nem do grito, nem da ansiedade, ela é filha do tempo. Não conte a ela. Não vá questionar seu pai. Você tem 17, 18 anos. Você não sabe como a dinâmica da vida adulta é.
Deixa o tempo te mostrar que as escolhas não são tão fáceis de ser feitas. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês com essa história é que não estou aqui indicando que a gente vai ser terapeuta de aluno 24 horas, porque é impossível. Não sei quantas cargas de aulas para pagar contas. E nenhum professor é chamado para viver uma função full-time de super excelência, mas é porque pontualmente a gente tem que de vez em quando olhar com um olhar de diferença para o outro e acolher. E isso muda as pessoas. Uma vez chegou uma paciente para mim e a gente sempre pergunta quem me indicou. Ela disse: meu filho, ele foi seu aluno na universidade. Aí a senhora resolveu fazer terapia e a senhora veio para mim: não, na verdade ele não me indicou, não, é porque ele era alcoólatra. E teve uma aula sua que você disse uma coisa e ele deixou de beber. Eu disse: pelo amor de Deus, me diga o que foi que eu disse. Eu disse para todo mundo: olha, não só foi o que eu disse, foi o que eu disse dentro do contexto em que ele estava pronto para receber o que eu falei. Como eu nunca sei qual é o teu contexto, eu tenho que sempre dizer o melhor. Eu não sei em que momento aquilo vai germinar. Porque a gente não pode ter visão chapada, carimbada das pessoas. Nós sabemos, pensem comigo, quantos alunos que a gente olhou assim e fez: esse aqui não sai do canto. E de repente a vida surpreendentemente torna essa criatura fantástica. E aquele aluno que você faz assim: esse passa em medicina no primeiro período e nada acontece, a vida desanda completamente. Ou seja, professores não são mãe de nada. Somos péssimos de previsão. Nós somos educadores de almas. E nós não podemos saber os recursos que essas almas têm e como elas podem eclodir. Mas enquanto passar em nossa vida, devemos dar o nosso melhor. Porque se você olha para um aluno complexo, difícil, como alguém incapaz e acha que nada pode ser feito, seria uma grande contribuição à humanidade, terminando esse congresso, você mudar de profissão. Porque você não é um educador. Vá vender bolo de pote, merengue, o que você quiser. Mas não sabote destinos diante de sua descrença nas pessoas. Porque se alguém olhar um dia para você com descrença, não reproduza isso na vida dos outros. Quando eu terminei o curso de psicologia, um amigo meu tinha terminado o curso de medicina e ele foi fazer residência, volta e vai ser médico do PSF. E aí ele era aquela pessoa bem descrente das coisas e me encontrou e disse: aconteceu uma coisa muito estressante, eu queria compartilhar com você. O que foi? Uma paciente de 27 anos com câncer de colo uterino muito avançado me procurou. E ela me manipulou na sessão de atendimento dela. Foi como que ela te manipulou? Ela chegou e disse assim para mim. Quando eu vi o quadro dela, eu primeiro encaminhei para 2 amigos para confirmarem o diagnóstico. E todos disseram que ela tinha 6 meses de vida. Ela volta para mim e diz: doutor, o senhor é médico da família, não é verdade? Eu disse: sim. Então o senhor sabe da minha realidade, não sabe? Sei. O senhor sabe que eu sou órfão, sabe? Sei. Que eu não tenho pai, mãe, não tenho ninguém. O senhor sabe que eu tenho 6 filhos, não sabe? Sei. E o senhor sabe que meu marido fugiu com a vizinha, não sabe? Sei. Então o senhor sabe da coisa mais importante, que é que eu não posso morrer. Ele disse que ela foi fazendo um encadeamento de perguntas com tanta veemência, com tanto vigor, que embora ele não pudesse dizer que ele garantiria a vida dela, ele só fez dizer: sei. Então eu não sei exatamente o que o senhor viu dentro de mim, mas passe o remédio que me cura. Ele: certo. A situação dela me hipnotizou. Eu simplesmente passei uma receita de um medicamento que ela estava assintomática, sem dores, mas que quando eclodisse ia gerar muita dor. Eu passei apenas um medicamento para prevenir o nível de dor que ela sentiria se chamar fim. Durante 2 meses preparando o organismo para a eclosão da doença. Passei o medicamento, fui fazer residência, não passei naquela residência, novamente volto no município. 6 meses depois ela está na feira da cidade em pé, olhando para mim. Eu disse: meu Deus, estou vendo coisa, mulher. Ele está aqui, ficou nervoso quando ela disse: doutor. Aí quando ela disse doutor, disse: eu estou vendo e ouvindo. Aí quando ela gritou, as pessoas também olharam para ela e eu relaxei: meu Deus, ela existe, ela está aqui, está vendo. E aí ele: tudo bom? Assim meio tenso: como é que a senhora está? Estou bem, o senhor me curou. E foi. A senhora pode
pode ir amanhã para eu olhar como é que você está? Vou, não tô. Só Sandro, se eu não tivesse mandado meus amigos olharem também, eu tinha ficado chocado, porque quando eu coloquei o espéculo, que eu abri o colo do útero uterino dela, ela parecia uma mulher que nunca teve nem relação sexual. Tudo limpo. Aí eu perguntei, a senhora fez o quê? Bem, doutor, o remédio que o senhor passou eu não consegui comprar. Era muito caro. Ninguém me ajudou. Eu tenho menino para dar de comer. A prioridade lá em casa é comida. E a senhora fez o quê? Eu vi que o senhor tinha receitado tomar todo dia 9 da manhã durante 2 meses. Então eu peguei a sua receita e picotei em 60 pedaços. E de manhã, 9 da manhã, eu primeiro rezava um terço, depois tomava um pedaço. A ciência chama isso de efeito placebo. É quando você vai fazer um estudo sobre medicamento e divide o grupo em 2. E os médicos fazem o que chama-se de um estudo duplo cego randomizado, no qual você pega o primeiro grupo e entrega para esse primeiro grupo um medicamento falso, que tem a mesma cor, mesmo sabor, mesma consistência, mesmo tamanho, mesma marca, mesma caixinha, e o grupo toma. E é o grupo 2 o medicamento verdadeiro. Só que nenhum dos dois sabe qual está tomando o verdadeiro e o falso, nem mesmo o médico que entrega para inventar viés na pesquisa. Só um outro pesquisador que entregou e que depois colhe os resultados para analisar, sabe. Os laboratórios não costumam dizer uma coisa, que 40% em média das pessoas que tomam a pílula de açúcar se curam. E no grupo de cá, 65% se curam. Significa dizer o seguinte, que 45% tomam a pílula de mentira e se curam, e 35% tomam a de verdade e permanecem doentes. Assim se começou a fazer um conjunto de pesquisas sobre interferência da personalidade participante de qualquer pessoa na vida do outro sobre processos de cura. E essas pesquisas começaram a se tornar mais evidentes quando, depois de concluído o genoma humano, ficou-se uma grande questão. Agora que nós sabemos todo o código genético humano e todas as doenças, nós teremos a cura de todas as coisas? O projeto Genoma foi concluído no ano 2000. Passaram-se 18 anos e nós não curamos as doenças. Descobriram, por exemplo, que o câncer de mama é provocado por 120 oncogenes. Dentre estes, 20 proto-oncogenes. Ou seja, provavelmente tem algum deles, ou todos eles, você, batata, vai ter câncer de mama. Assim foi indicado para as mulheres que tivessem mães ou irmãs ou tios que tivessem tido câncer de mama, que fizessem uma mastectomia preventiva substituindo por prótese de silicone. O que fez, por exemplo, a Angelina Jolie depois da morte da mãe e da irmã. No entanto, ainda assim as pessoas desenvolvem câncer de mama. Tem pessoas que têm 20 oncogenes e não desenvolvem, tem pessoas que não têm nenhum e desenvolvem. Então, os geneticistas chegaram à seguinte questão: de que adianta saber qual gene é o responsável pela doença, se nós não sabemos o que dispara a doença? É como se você tem dentro de você a possibilidade de adoecer, mas tem que ter um gatilho que dispara o gene para que provoque a anomalia no corpo. Então começaram a estudar as causas e descobriram padrões entre pessoas que desenvolvem câncer. Não que todo câncer tem uma origem emocional, mas a maior parte dele tem. A função genética em disparar o câncer é menor do que a vida emocional das pessoas. No caso do câncer de mama, por exemplo, perceberam que mágoa da mãe e do marido é bem fatal. Eu não sei se essa notícia deixa vocês preocupados. Chega em casa e faz as pazes, fica viva, se não você morre, a outra fica no lugar. Ele adora no seu colchão. Mais ou menos assim. Ou seja, quando ele disse a ela sim, 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 e deu a receita, junto com a vontade dela de dizer: eu não posso morrer porque eu tenho 6 filhos. Ou seja, a minha necessidade de estar presente é maior do que a minha possibilidade de morrer. Ela e ele juntos engataram um sistema de cura. Um médico, numa consulta, o que pode fazer um professor em vários dias? A Universidade de Harvard fez uma pesquisa nos anos 70 que foi assim: chegaram numa cidade americana de mais ou menos 10 mil habitantes, tipo Springfield dos Simpsons. É porque essa é a cidade que mais tem nome dos Estados Unidos, Springfield. Pegaram uma cidade dessa
com 10 mil habitantes, foram numa escola municipal aplicar um teste, chamado Testes de Habilidades de Inteligências da Universidade de Harvard. E depois chamaram os professores e os alunos para divulgar o resultado dos testes. E o resultado deu que eles escreveram 50 melhores alunos e distribuíram para os pais e professores, quando eles, surpresos, disseram: mas esses são os piores alunos. São os filhos que menos gostam de estudar. E os pesquisadores: não, é porque vocês não estão sabendo como abordá-los. Mas eles são os mais capazes. No entanto, era uma mentira. O teste de fato detectou que aqueles eram os alunos mais deficitários. O objetivo da pesquisa era outro. Era a seguinte: e se nós dissermos com a chancela da maior universidade do mundo, até hoje ainda, Harvard, que esses alunos são capazes, os pais e professores mudarão a forma de lidar com eles? 2. E se eles mudarem a abordagem com os alunos e com os filhos, estes mudarão o seu desenvolvimento neurocognitivo? Acompanharam esse grupo durante 25 anos. 2 anos depois, os 50 piores alunos estavam entre os 100 melhores. 25 anos depois, eles eram os mais bem posicionados no mercado de trabalho. Essa experiência está catalogada como as 10 experiências psicológicas mais fantásticas do século XX, acompanhada de todos os estudos que se desdobraram depois do nazismo para entender como se manipulam pessoas, feito na Universidade de Yale por professor Rosenberg. O que acontece com isso? É que o que aconteceu naquele dia dos anos 70 é que, quando disseram olhe para eles como capazes, os pais e professores começaram a olhar para eles como capazes. E as pessoas, ainda mais na fragilidade da infância, da pré-adolescência e da adolescência, têm uma necessidade muito grande, na minha crença, para emprestar a ele, a um ego fragilizado, uma crença em si que ele ainda não tem. Característica da adolescência é o que a gente chama de crise normativa, na visão de Piaget, ou seja, uma época da vida em que você está no limbo entre infância e fase de adulto jovem, em que você tem uma necessidade de referência externa. Por isso, os adolescentes formam chamados grupos de iguais, em busca de uma identidade coletiva e, ao mesmo tempo, diferenciação da identidade familiar. Se você olha para essa pessoa, esse nível de fragilidade, e não precisa falar, gente. Nós sabemos, eu não preciso falar para alguém para olhar para ela como incapaz. Com um olhar, eu consigo destruir uma pessoa. Eu consigo mostrar todo o meu desprezo, toda a minha descrença sobre ela. E se ela estiver fragilizada, e toda essa geração está bem fragilizada, com essa ausência de pais educadores, são pais terceirizadores, a demanda emocional dessas crianças e adolescentes são extremas. E vocês que atendem o público de classe média alta, atendem pessoas ainda mais carentes. Porque eles têm excesso de coisas e carência de pessoas. Os pais creem que vão substituir a presença com excesso de objetos, tornando os filhos interesseiros e incapazes de suportar o processo mínimo de educação. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo, numa escola, mensalidade de R$17 mil. Porque tem gente rica, viu, gente? Olha, tem tanta gente com dinheiro nesse país. Eu já fiz palestra com um povo assim que eu digo: rapaz, eu sou pobre de mavé. E a mãe foi para a filha do autógrafo e disse: professor, você sabe que eu estou querendo tirar minha filha aqui da escola? Por quê? Porque a escola não consegue deixar aula motivadora, as aulas são chatas. Eu disse: quem botou na cabeça da senhora que uma aula tem que ser alegre e feliz? Onde lhe venderam a ilusão de que um processo exaustivo de repetição, correção, é algo prazeroso? Vou contar para vocês uma história, para vocês entenderem como é que eu aprendi isso. Aos 14 anos, eu estava no período científico. Minha mãe olhou para mim, ela era jornalista, e disse assim: meu filho, um dia observando e percebi uma coisa. O que foi? Você não gosta de estudar nada? Disse: mãe, não é que eu não gosto, entende? Eu detesto, é diferente. Pois é, eu vou receber isso.
Minha mãe me chamava de o rei do argumento. Imediatamente, em minha defesa, eu criei um conjunto de argumentos para me salvar naquele momento. Mas a senhora não vai ficar triste. Por quê? Porque meu irmão mais velho é estudioso. A senhora já é realizada, tem um filho estudioso, para que 2? Eu posso fazer uma outra coisa. Esse meu irmão, ele tem 6 anos a mais que eu, ele é tão estudioso que ele fala 6 línguas. Ele é especialista em literatura shakespeariana, doutorado na área. E aos 17 anos, lá em Campina Grande, na minha cidade, na Paraíba, aprendeu russo, fez uma seleção em Moscou e passou contra russos no Instituto Pushkin, que estudou dos 18 aos 19. É um cara inteligente. Então eu disse, mãe, a gente já tá de boa, meu irmão tá na Rússia, olha que filho maravilhoso que você tem, cara. Eu faço outra coisa, ela fez, meu filho, quais são os seus sonhos? Por que ela mudou de assunto? Depois eu descobri quando eu casei, mulher muda de assunto. Não nada. Ela me pegar lá na frente. Como assim, mãe? O que é que você quer ter? Viver, experimentar na vida. Vai lá, conta pra mamãe, ela sentou bem feliz, sorriu. Eu me senti bem, comecei a dizer tudo que eu queria ser, ter, viver, experimentar. Entre os sonhos de consumo da época, eu queria ter um All-Star, um relógio de pulseiras que trocava, queria um Sport Hobby, um Gol GTI, né? Coisas que na época bombavam pra caramba. E depois de elencar tudo isso, que está a mais de 10 mil metros de altitude de sonhos, minha mãe fez uma pergunta trágica. Ok? Quem vai lhe dar tudo isso? Como assim sim? Porque você tem sonhos que custam para ter. Você não gosta de estudar e eu não sou uma mulher que tem dinheiro. Você não percebeu que você vive em uma família pobre? Minha mãe, depois de 3 anos, almoçando arroz com ovo, eu tenho absoluta certeza que a gente é pobre. Eu sempre estudei em colégios bons porque ela fazia de tudo para conseguir bolsa para mim. E sabe como é aluno bolsista tratado no colégio, né? Você está lá no colégio cheio de gente com grana e você é pobre, você é discriminado pra caramba. Mas minha mãe não deixava me sentir menor, você levanta a cabeça, você está lá no dignidade. Chega de chorar de sentir menor do que ninguém não. E assim, eu disse, mãe, não tem uma alternativa, só tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar, meu filho. Eu pensei, como Deus é bom. Eu ele marcar. Então me diga, mães, as sociedades humanas elas criam parâmetros e padrões para tudo. Inclusive, entre esses parâmetros e padrões existe o chamado padrão estético, que no auge, numa sociedade doente como a nossa, seria 1,80 m, loiro, dos olhos azuis, e você não vai conseguir ganhar dinheiro com a cara. Segunda possibilidade é se você fosse muito bom no esporte, particularmente no Brasil, quase somente futebol. Eu já me vi jogando, é uma tragédia absurda. A terceira possibilidade é virar bandida, assaltante, marginal. Quando ela disse isso, eu pensei, só dentro de mim. Tá aí uma coisa que eu posso. Tudo menos estudar pra mim, entendeu? Mas mãe sonda, parece aquele Salmo 139. Tá? Eu sei que tu me sondas, Deus, quando qualquer palavras conhece o meu pensamento. Aí ela disse, mas não adianta ficar feliz com essa hipótese, porque você vai dar pra gente. Entendeu? Se entendi. Logo só sobra estudar. Eu disse como empresário, mas eu detesto, eu não gosto. Aí ela me disse uma coisa fantástica, que foi importante para eu conversar com aquela mãe que mora em São Paulo. Meu filho, me diga em que momento dessa conversa aqui. Eu falei que você tem que gostar de estudar. Eu falei que você tem que gostar. Você não gosta? Ele faz parte de uma minoria da sociedade humana, acredite. Ele é quase um ET. Você acha que os adultos gostam de trabalhar, meu filho? Você já viu um adulto domingo à noite? Já, vocês ficam chatos e tensos. Sabe por quê? Não, porque ele vai trabalhar. Quando a gente escuta, é fantástico, tum, vai dar um tum no coração. Sério, até um deprê, geral. Mas a gente vai, sabe por quê? Porque tem conta, tem filho, tem colégio, tem isso. Então, eu fui pro meu avô. Meu avô era caminhoneiro. Aí ele chegou pra mim e ele fazia poesia. Ele lia pra mim Khalil Gibran. Adorava a poesia. Sente aí que eu vou contar uma história pra você. Eu nasci em 1914. Meu Deus. Até chegar aqui. Eu perdi uns 3 horas por isso conversando. Quando eu tinha a sua idade, em 1928, aqui no Nordeste teve uma seca muito grande.
E eu morava no sertão e vi meus familiares morrendo de fome e de sede. Eu fugi de casa aos 14 anos. Passei 3 dias e 3 noites dormindo no meio do mato, escapando de animais, até chegar numa fazenda e ficar durante 15 anos feito um escravo, trabalhando como capataz. Quando eu voltei para minha casa, meus pais já haviam falecido. Então eu resolvi que tinha que sair dessa região e vim morar numa cidade que é um centro universitário internacionalmente reconhecido. Sabe para quê? Para que meus filhos e os meus netos, incluindo você, tivessem acesso ao que eu não tive. Então não pense em estar aqui por esforço próprio. Tem muita gente que sofreu para você estar aqui. Não desonre o esforço que eu fiz. Perdeu pesado. Não fiz uma poesia para você. Fiz uma poesia para você recitar como um mantra na sua cabeça. Pô, que danada é mantra? Mantra é algo que nas religiões do mundo todo se repete até virar conceito e comportamento. Então lá, li o poema. E ele escreveu um poema para mim, que é assim: estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. É um mantra, um conceito. Então, não existe, meu senhor, a possibilidade da educação virar um parque de diversões. Professores não são palhaços do Cirque Soleil. E isso não quer dizer que ela tem que ser uma coisa insuportável e intragável, mas garantir que um processo exaustivo de repetição, de correção e desenvolvimento e provocação neurológica vai ser prazeroso é uma fantasia. A senhora acredita que em sã consciência alguém tem prazer em estudar o futuro do pretérito imperfeito? Cosseno cotangente, tabela periódica. Eu sei que tem quem goste. Graças a Deus, uma minoria de nós gosta e faz a ciência humana. Mas a maior parte de nós... Posso fazer uma pesquisa aqui? Mas tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Quem aqui ama estudar? Olhem. Quem aqui estuda porque precisa? Quem aqui, se pudesse, não estudava? Viu a realidade? Ou seja, nós somos fruto do esforço. Sabe o que a gente aprende estudando comportamento humano? Sucesso é igual à capacidade de adiar o prazer. Quanto mais o indivíduo tem capacidade de adiar prazer para fazer o que tem que ser feito, mais sucesso ele tem. Como eu passo hoje em dia, passo 26 dias em aviões, eu escuto um aviso que em qualquer idioma, em qualquer operadora da Emirates, Delta, Air France, você imaginar Azul, Latam, Gol, Avianca, é um padrão, que é mais ou menos assim. Eu vou usar a secretária como minha copilota nessa história, né? Senhores passageiros, bem-vindo ao voo Gol, destino Vitória, Rio de Janeiro, que eu pego daqui a pouco, dia 20. Meu nome é Rossandro Clint, chefe deste voo, que junto com a comandante Adriana vamos conduzir vocês até Rio de Janeiro. Mesmo que vocês sejam usuários frequentes de nossas aeronaves, por favor, prestem atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe a elástico para liberar o fluxo de ar e coloque-a sob a boca e o nariz. Fiz uma coisa sem sentido e respire normalmente. Luzes de emergência se acenderão assim no corredor e no teto, indicando assim 8 saídas. 2 na frente do avião, 4 sobre as asas e 2 no final. Preste atenção, porque a saída mais próxima pode estar atrás de você. E vem um aviso mais reconfortante. Saiba que em caso de um pouso na água, o seu assento é flutuante. Eu fiz uma palestra para pilotos e finalmente faz a pergunta do século. Alguém já sobreviveu agarrado num assento de avião? Quem é que vai falar? Para
que dar esse aviso? Você imagina sozinho no mundo da vida, você vai melhor morrer nas dentes. Melhor morrer logo. Caramba, nossas portas foram fechadas e travadas, e a partir de agora, todos os equipamentos eletrônicos devem permanecer em modo avião. Comportamento da galera enquanto o aviso rola. Bem, psicólogo adora observar comportamento humano. Então você tem alguns tipos de passageiros clássicos. O que está pegando o voo a primeira vez, você sabe disso, porque ele faz um selfie cada etapa. Ele interrompe a entrada do finger, a subida da escada para poder a foto clássica que é pegando a logo do avião, sensualizando a boca. É muito normal que qualquer pessoa com essa experiência fique encantada. Entra no avião pensando que é uma espécie de espaçonave, uma Enterprise, e quando entra que vê que é um ônibus, a cara de frustração bastante grande. Tem a turma do pânico, já tomou Rivotril da hora. Tem aquela galera que enquanto tem 4G, o avião vai subindo e passando o WhatsApp. Pouquíssimas pessoas ouvem o aviso. Perceberam que eu decorei. O que acontece quando há uma despressurização de cabine a mais de 10 mil metros de altitude, menos 50 graus Celsius de temperatura externa da cabine? Tudo que não tem lá é oxigênio. O aviso é dado repetidamente para criar o conceito de contra-intuição. Em média, os pais colocam nos filhos quando a conversa é de despressurização e morrem em 4, 5 segundos. Eles desmaiam e morrem porque os filhos não conseguem tocar nisso. A repetição é porque a cabine da existência despressuriza constantemente. Professores e educadores de modo geral sabem que o processo de repetição às vezes faz você pensar assim, será que funciona? Ou começou o semestre de novo, vou lá para uma reunião pedagógica, tem um cabra dizer a mesma coisa, aí começa as aulas, eu tenho que dizer tudo de novo. Será que isso faz sentido? Eu não poderia fazer alguma outra coisa na minha vida, não. Será que o que eu faço funciona? Bem, minha mãe era a rainha da repetição. Eu não sei exatamente como são as mães aqui do Espírito Santo, mas as paraibanas são dramáticas. Minha mãe tinha 3 níveis de atuação. Primeiro nível, ela fazia as coisas e dizia de forma teatral. Tira essa toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Desliga este computador e traz alguma coisa que preste. Você só faz isso na sua vida, na limite das mãos. Tira esse tênis lá fora que está todo. Arruma este quarto. Quando não funcionava, ela ia para o nível 2. Você quer que eu morra? Eu já tenho um troço. Um dia, meu filho, você vai chegar e vou estar estirada. Né? Depois vinha para o nível 3. Quando não funcionava, vinha a abdução. Meu filho, eu queria sumir. Eu queria ser um mês, logo a pergunta é se você sobreviveria. Bem, pelos vídeos de vocês, eu acho que as mães aqui são iguais. Não muda muito, não é assim? Quando o professor faz, refaça a redação, refaça o cálculo, refaça o desenho, refaça a análise. Educar é ensinar, esperar e repetir. Ensinar, esperar e repetir. Até que um dia aquilo vira como um mantra, comportamento, aprendizado. É para isso que estamos aqui. Toda profissão tem repetição. E toda vez tem dia que a gente acha que será que está funcionando? Insisto. É este o trabalho do educador. Mas para além de repetir, esperar. Educar, esperar e repetir, temos que entender que nós temos uma função para além dessa. É uma função afetiva. Se professores fossem mero repassador de conteúdo, estaríamos todos desempregados com o advento do YouTube. Porque lá tem os melhores do mundo dando aula. O professor Sanders, que tem o segundo curso mais disputado da Harvard, só perde por curso de felicidade, que é o mais disputado no mundo hoje lá, tem toda
o curso de ética disponível no YouTube com legenda em português. A questão é, fazer um curso de ética do professor Sanders vai me tornar uma pessoa ética? O desenvolvimento do ser humano se dá pela forma como me relaciono com o outro. Nós somos tão necessitados do outro, nós somos tão visceralmente gregários, temos tanta necessidade do outro para ser quem somos e sermos felizes, que naquele filme O Náufrago, de Tom Hanks, quando ele cai numa suposta ilha imaginária que não tem ninguém, e fica sendo o único sobrevivente de um acidente aéreo, para não perder sua própria identidade e surtar pela ausência de uma relação especular com um outro ser humano, ele pega uma bola da marca de Holly Wilson, coloca a mão, cria um rosto e começa a conversar com o Sr. Wilson. Um evento semelhante aconteceu, acho que na segunda versão do Big Brother, quando Kleber Bambam foi isolado do grupo para não surtar, pegou uma vassoura, deu um nome a ela e ficou conversando. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós somos o que somos por causa dos outros. A nossa relação é uma relação de educação através do outro. Vocês sabem que se você deixar um gato ou um cachorro aqui, recém-nascido, deixar essas portas abertas e for embora, deixar as portas abertas, e nenhum adulto da espécie deles vir aqui, eles morrem ou sobrevivem? Nasceu agora, um gato e um cachorro aqui. Eles morrem ou sobrevivem? Sobrevivem. Primeiro vão miar, latir, quando não vier ninguém, eles vão sair. E se você levar esse gato para uma ilha deserta que não tem nenhum outro felino, quando ele fizer cocô ou xixi, o que ele vai fazer? Enterrar. Mas ninguém ensinou. Resposta genérica. Ser humano não. Um dia nós resolvemos ficar em pé. E com isso nós criamos um monte de problemas, que a nossa coluna até hoje sente, mas também uma outra coisa interessante. Como as mulheres ficaram em pé, o parto ficou complicado. E muitas morriam por causa do tamanho da cabeça dos filhos. Por uma seleção natural, as mulheres começaram a expelir os fetos mais cedo. Portanto, as crianças nasciam com cabeça pequena e ainda por ser pronta. Criamos um problema e uma coisa fantástica. Como o cérebro estava por fazer e nascia assim, criamos um ser totalmente dependente do adulto de sua espécie. Se deixar um bebê aqui sozinho, ele morre. Ele nem se virar a si mesmo. O cérebro plástico está pronto para receber as impressões do mundo externo, não somente código genético intrauterino. E por isso nós criamos a Capela Sistina, a Quinta de Beethoven e El Chan. Somos uma sociedade que, pelo contato com o outro e pela plasticidade neurológica, temos como impressionar as pessoas, mas nós temos períodos. A psicologia do desenvolvimento, quem estudou Piaget e tantos outros como ele, mostra que cada etapa tem níveis de capacidade de aprendizado intelectual. Você não vai ensinar álgebra linear a uma criança de 2 anos. Ela não tem abstração cognitiva para isso. Mas isso também valeria para as emoções? Um homem chamado Reverendo Singer capturou crianças que foram perdidas durante as explorações da África e da América. Eram crianças que eram criadas por macacos, gorilas ou lobos. Deu origem à história de Tarzan. Muitas crianças de fato foram criadas por animais. Quando elas eram capturadas de volta e trazidas para a civilização, eis a surpresa. Elas não conseguiam mais se tornar humanas. Elas não conseguiam aprender a falar, não conseguiam andar como ser humano, nem as expressões faciais do ser humano que nós reproduzimos nas comunicações pelo WhatsApp, com aquela carinha. E todos aqueles gostinhos que são símbolos de nossas expressões e emoções. E ele então desenvolveu a chamada teoria do imprinting. Essa teoria diz que o ser humano tem, na fase inicial, um tempo mais ou menos curto em que você imprime um conjunto de conhecimentos e valores. Se passar de uma determinada fase, como um efeito dominó, você vai complementando todas as outras. Depois veio a neuroplasticidade para dizer que sim, nós temos uma plasticidade neurológica incrível. Por isso que as pessoas estão colocando os filhos, quando podem, em escola bilíngue. Porque até os 12 anos, se você aprender um ou mais outro idioma até os 12 anos, o seu cérebro vai aprender aquele novo idioma na mesma área da língua nativa. Depois dos 12, jamais você vai falar sem sotaque. Se você for morar nos Estados Unidos com 12 anos,
você vai passar o resto da vida falando como um americano que veio aqui depois dos 12 anos, desse século. Mesmo que você faça um curso de redução de sotaque com fonoaudióloga, diminui alguma coisa, mas até sua escuta é comprometida. O cara diz assim, eu estou indo para São Paulo. Aí ele diz, não é São Paulo, é São Paulo. Ele fala, é isso que eu estou dizendo, São Paulo. Nem ele escutar direito isso. Nós temos tempos. Professores estão com essas crianças e adolescentes nesse tempo. Vai imprimir conhecimento, mas sobretudo valores. Eu sei que a grande responsabilidade da educação moral é dos familiares. Mas, diante do fato que eles não têm cumprido esse papel, nós temos duas posturas. Ficar no conflito e no combate. Quando eu faço reunião de pais nas escolas, eu adoro, porque eu dou no sangue, eu chuto no fígado, eles ainda aplaudem. E aí as professoras, as diretoras das escolas do país inteiro e fora dizem assim, professor, é uma pena, os pais cujos filhos mais dão trabalho não vêm para a reunião. Isso é um mantra das escolas do país inteiro. Claro, ele tem medo. Sabe o que um amigo meu fez? Ele criou o chamado coordenador volante. Ele ia no trabalho dos pais que não iam para as reuniões. Chegava lá e fazia, meu nome é fulano, sou coordenador do filho dele na escola. O cara vinha achando que ele tinha morrido, obviamente. Né? Morreu, não foi com o meu filho, não, nada. Porque o senhor não foi a 13 reuniões que eu chamei, então eu vim aqui. Mas eu não posso me atender agora, eu estou vindo da escola para falar sobre seu filho, o senhor não pode me atender. O cara estava com tanta vergonha que não faltava mais nenhuma reunião. E ele ainda fazia o seguinte, quando começava a reunião, olha, pai, me conta aí. Gente, é melhor vocês virem, senão ele vai lá e manda vocês de vergonha. Você imagina isso? Ou eu fico contra os pais que estão também desesperados e perdidos, ou eu tento contribuir com o que eu posso. Eu tento entender que a sala de aula não é um lugar em que uma máquina passa conteúdo a um pendrive. É um ser humano se relacionando com o outro. E dependendo do modo como isso aconteça, vai determinar o quanto eu posso ser bem sucedido ou não. Eu tive esse primeiro professor que falou do vácuo, mas eu tive outros professores fantásticos. Eu tive um professor de psiquiatria que era amigo da minha mãe, aliás, por causa dele que eu fiz psicologia, que veio a ser professor depois e a aula dele era assim. Ninguém faltava, ele não fazia chamada. Ninguém levantava, nem para ir do banheiro. Quando a gente estava enjoado de uma aula, a gente voltava a assistir a aula dele. Ele dava a aula completa, do começo ao fim. Ele tinha as 3 características básicas do educador. Ele sabia do que ensinava, muito bem. Mas ele tinha uma outra característica. Ele sabia dizer aquilo de tal modo que não era superficial para um aluno capaz, mas não era incompreensível para um aluno com algum tipo de déficit. E mais, ele sentia prazer no que fazia. Não que todo dia ele ia lá animado, motivado, porque nós oscilamos. É normal, é humano. O que caracteriza uma pessoa que vence na vida não é porque ela está sempre positiva, tomando Red Bull. Não, a gente oscila, é humano. Eu fui para uma festa de 60 anos de casamento, uma boda de diamante. E achei muito interessante porque tem aquela foto clássica. A velhinha com o velhinho de mão dada, sentadinho numa cadeira. Tinha os filhos, os netos, os tataranetos e os bisnetos. E os convidados fotografando, e ao meu redor um monte de gente dizendo assim, que coisa linda, que casal mais meio, quanto amor, devem ter sido tão felizes juntos. Parece que já está matando ele, devem ter sido. E eu pensando comigo, essa não é a fotografia do amor infantil e romântico de Sessão da Tarde. Essa é a fotografia da vitória contra a diferença, da superação pelo perdão. Porque para chegar a esse ponto, muitas vezes um tentou desistir do outro, muitas vezes um machucou o outro, mas também muitas vezes um levantou o outro. O resultado de uma família no final feliz não é que tudo deu certo, é que apesar de tudo errado que deu, ninguém desistiu do outro. Assim, o resultado da educação capaz não é um professor super feliz, super capaz o tempo inteiro, mas num dia de inspiração ele consegue fazer a diferença.
ele não leva todo o tempo aquilo como quem empurra com a barriga, mas é preciso lembrar também que nós vivemos numa sociedade que é injusta conosco. Quando eu fui fazer psicologia, tirando minha mãe, meu pai e meu irmão, todo o resto da família fez: coitado, vai morrer de fome. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: já que você quer fazer psicologia, faça logo, veja para o professor, quer ser pobre. Eu disse: caramba, como é que um país que trata o professor desse jeito quer ser uma nação desenvolvida? É impossível transformar esse país acreditando que uma mera reforma política, previdenciária, tributária resolve. Ou uma ponte que liga a ilha ao continente. Como diz Cristóvão Buarque, só a educação nos coloca daqui para o futuro. Enquanto não entenderem que está nas nossas mãos, mas nós também, a transformação das pessoas do país, a gente vai continuar patinando, dando voo de galinha pelo mundo. Chega lá no Mickey e volta. Precisamos entender que enquanto isso não acontece, enquanto a sociedade não nos valoriza, precisamos nos valorizar. Sabe o que é um indivíduo maduro? E é bom que se diga um indivíduo maduro e começa a se sentir feliz e se sentir sereno a partir dos 50 anos de idade. Porque até então é um jogo de satisfação para o outro, do externo. Depois você faz: opa, peraí, chega de dar satisfação aos outros. Depois dos 50, você não recebe na sua casa gente que você não gosta. Você não recebe no Réveillon pessoas que te detestam e te invejam. Você não canta parabéns para pessoas que você sabe que não te suportam. Você começa a ser mais autêntico. É bom. Tem um lado bom na vida. Como você está mais preocupado em agradar ninguém, porque mesmo que você já mostrou para que veio, você começa a ser mais autêntico. E você aceita não somente isso, mas os seus defeitos também. É o que chama de individuação. É preciso que eu acredite que sou capaz de influenciar o outro. O indivíduo maduro é um indivíduo que sai da regulação e apoio externo para a autorregulação e o auto-apoio. Por isso, como eu devo pegar um voo mesmo, eu queria terminar com uma história que eu acho muito bonita, que é um poema da Madre Teresa de Calcutá, porque ela dá um significado para todos nós. Parte das grandes motivações do suicídio do mundo é perda de sentido na existência, perda de propósito. Assim, Madre Teresa de Calcutá tem uma biografia muito bonita. Sabe que um dia ela invade um templo hindu abandonado, e claro, os hindus devem ter ficado com raiva, natural, uma religiosa de uma região diferente, vai no tempo deles. E chama a multidão de Calcutá, tenta apedrejar e matar as freiras lá, e de repente o delegado da cidade chega e vê a situação e entra no templo e vê o que está acontecendo. Aquelas mulheres com as mãos sem luva, tocando pessoas com feridas, puras, cicatriz, pessoas com câncer, com hanseníase, os Dalits. Então ele olha a cena toda, volta para a multidão e diz: eu tiro elas daqui com uma condição. E a multidão diz: qual? Que vocês que estão aqui, entrem aqui e façam o que elas estão fazendo. A multidão. É igual a no Brasil, né? Quem quer mudar o Brasil? Quem quer mudar? Todo mundo, hashtag Muda Brasil é fácil. Muda no dia a dia, na sala de aula, na atitude, no compromisso. A gente não quer. Mas assim ela diz: às vezes você levanta alguém que assim que fica em pé te derruba. Mas sabe uma coisa? Levanta essa pessoa assim mesmo. Às vezes você dá o seu melhor e assim que a pessoa pode dar o pior dela para você. Mas olha, dá o seu melhor assim mesmo. Às vezes você perdoa alguém que não perdoa você, mas sabe, perdoa a si mesmo. Ela começa a levar um conjunto de situações em que ela dá o melhor e recebe daquilo pior. Mas ela dá um motivo para isso. Sabe por que você deve dar sempre o seu melhor? Porque isso nunca foi, nunca será entre vocês e os homens. Isso sempre foi e sempre será entre vocês e Deus. E com isso eu não quero dizer que nós não devamos continuar lutando para que a sociedade nos veja com a grandeza que nós temos e com a importância que nós temos. Mas enquanto esse tempo não chegar, cabe a mim, quando fechar a aula, para além das justas disputas e lutas sindicais, quando fechar a porta, entender: sou eu, minha vida, minha disposição e todas essas almas ansiando por transformação. Que possamos fazer
a nossa parte. Muito obrigado a todos vocês.